Boa noite, cinéfilos macabros. Hoje trazemos algo muito peculiar. Peculiar é pouco. Hoje vamos falar de Ugly Stepsister, um conto de fadas que traz cirurgia plástica, gore e vermes. E estamos a falar de um filme norueguês, ou seja, vamos assassinar muitos nomes neste episódio. E esta é a primeira longa-metragem da realizadora, é Emily Schroeder. Exatamente. Este filme já estreou no Sundance e noutro festival, Blenadil. Blenadil, acho eu, sim. E já foi nomeado de Raw Meat Cinderella. Sim, em ácidos. Em ácidos. Por isso já temos aqui uma noção de que... Sim. O Ugly Stepsister segue a nossa personagem principal, a Elvira, que vê-se forçada a uma transformação física e até psicológica em muitas partes pelo amor de um príncipe, a.k.a. Cinderella, cá está. Só que o que começa como uma comédia negra rapidamente se torna num pesadelo corporal. E antes de avançarmos para sangues e vermes, dá o teu like no nosso vídeo, subscreve o canal, ajuda-nos bastante. Sim. E nós gostamos de falar de filmes de cinema diferente e este é bastante diferente. Muito. E se vocês gostam de filmes que vos deixam desconfortáveis, mas ao mesmo tempo curiosos, definitivamente é o vídeo para vocês. E agora sim, vamos mergulhar no terror. Estamos a falar de um filme de terror feminista, acho. Pronto, vamos dar alguns spoilers. Sim. Mas, é um bocado inevitável. Sim. Mas também, se as pessoas não viram a Cinderela ou não conhecem a história, também. Ligeiramente diferente. For Guds skyld, låt meg elske din guddommelige kropp uten synd. Pronto, é-nos apresentado logo à partida a Elvira, a nossa personagem principal. E então ela, mais uma irmã e a mãe, vemos elas aí para um castelo e ou seja, rapidamente percebemos que vão morar agora com o padrasto e a meia-irmã, a Elvira, a meia-irmã da Elvira, não é? Certo. Não era ficar com a mãe, ficar com os parentescos todos. Exato, era tudo. Era uma família muito inclusiva, estás a perceber? E pronto, a Elvira, o sonho dela já é casar com o príncipe e mal pode esperar por esse momento. Sim. Só que no entretanto tens o novo pai a falecer à mesa. Imediatamente. E então nisto o corpo mantém-se lá porque a família não tem dinheiro para um funeral. Sim. E surge então a oportunidade de casar com o príncipe. Isto porque a família com que a mãe da Elvira casou não tem dinheiro e eles pensavam que estavam a ir para uma família rica. Pronto, pá, e depois é aqui que a cena começa a escalar. Sim, porque o filme até começa de uma forma bastante inocente. Sim. O problema é que começa a escalar muito depressa. Não é que seja uma surpresa muito grande, porque, como tu ainda agora disseste, o pai morre muito no início e então é mesmo o filme a deixar-se logo o seu tom. Só que, sim, principalmente o desenvolvimento da nossa personagem principal há uma escalada gigantesca e principalmente até quando nós começamos a perceber que ela quer usar uma ténia
para emagrecer, que é uma das primeiras transformações que ela faz, tudo pelo seu príncipe. Sim, sim. E isto tudo por causa da mãe, que é obcecada pela beleza e pela... É tudo aparências, sendo Sim. E temos então a meia-irmã também, não esquecer a Agnes. Agnes. A Cinderela. A Agnes até parece mais chique. Agnes Angelica. Pronto, acaba por ter ali um envolvimento quase como um bife. Sim. As duas acabam por ter um bife porque a Agnes é aquela típica menina bonita, Sim. os vestidinhos todos e a atenção toda para ela. Nota-se que há ali uma inveja muito grande, porque tu tens o típico patinho feio que quer ser bonito. E é meio que é a galinha dos ovos de ouro também, porque depois a mãe começa a pôr muita da prioridade nela. E depois a Agnes meio que está ali só a insistir, ainda por cima como a única ligação que ela tinha era o pai. E depois é a única que está a fazer luto para todos os efeitos, que é outra coisa também surreal. Essa transformação toda, a vingança, aqueles joguinhos, alguns de chavalo, outros já coisas sérias, torna o filme meio que gato e rato no início e é bastante engraçado. Bastante engraçado. Pronto, esta luta da Elvira para conseguir um lugar Na realeza, não é? sim, não só na realeza como um lugar no baile, porque isto é tudo concurso. Sim. Tal como acho que é o mesmo, eu já não vejo a Cinderela há muitos anos, mas eu acho que é o mesmo ponto, ou seja, o príncipe convoca um baile para escolher a futura mulher. Sim. Mas depois nestes treinos, depois tens quem fica na primeira fila, na segunda, e a Elvira até tem jeito para as coisas, só que como não tem a mesma beleza, então a mãe primeiro paga para ela estar naquelas aulas, e não era uma cena barata. Certo. É quando ela começa a implementar as mudanças corporais, mas isto é aqui que leva, acho que é aqui que começamos a ver o quão gore deste filme, sim. Porque este filme tem zero medo de mostrar o que é que seja. É europeu, nesse aspecto é muito europeu. Sim. Em relação a isso, depois falamos mais nisto à frente, mas muito Cronenberg. Sim. Ele é sempre o pai deste tipo de coisa, portanto vai ser meio que inevitável tocar na inspiração. E aqui tens a primeira operação ao nariz. Que é incrível. Sim. Que é incrível. A segunda mudança foi mesmo... Eu já tinha pensado nisso quando foi o nariz, mas depois quando ela põe as pestanas falsas, essa aí doeu. Por causa de mexer com o olho. É o visual. É o visual, é aquela vulnerabilidade. Certamente te levou àquela cena final do Clockwork Orange, do Kubrick, em que é muito ocular a cena, não no terror. Há terror no Clockwork Orange, mas é mais psicológico da personagem. Aqui é mesmo porque tu não sabes o que é que vai sair dali. Porque chegando aí, o filme já te tinha mostrado que somos capazes de tudo. Portanto, parem-se. Eu acho que isso foi mais aterrorizador. E é também o close-up, estás a ver? Sim. Porque eles mostram mesmo o gajo na tranquilidade. E tranquilo, estás a perceber? Não, por acaso gostei disso no filme, mas eu também sou aquele mórbido. E depois a história avança, depois acaba por ser um bocado, ou seja, já vais com o... Já está como os Prince of Stone Age, go with the flow, já vais na onda, então já começas a perceber, ok. Só que ainda há ali um pequeno twist. Eles primeiro começam a chamar Cinderela a Agnes. Mas é usado meio como uma piada, que é engraçado. Pois. Porque nós todos já sabemos que estamos a ver a Cinderela. Ao contrário, mas estamos. Ainda não sabemos. Mas já tens sinais. Aquela rivalidade de irmãs e não sei o quê. Sim. Chama a atenção. Sim, mas não sabias que ia ser a história da Cinderela. A primeira suspeita que eu vi em respeito a isso foi o baile. Acho que o baile foi o primeiro. Está aqui. Mas eles podiam perfeitamente fazer o baile e depois o resto nada a ver, percebes?
Acho que depois os sinais só começam a aparecer, eu diria, os sinais mais... É mais ali quando a Agnes, desculpa, a Elvira impede que a Agnes vá ao baile. Para no fundo a gata Isso, começam os bichos da seda a fazer-lhe o vestido. Eu, ok, não, ok. Esse foi o momento, sim, sem dúvida, sim. Se há um momento... Será que eles vão usar uma abóbora para levar lá para cima? Não, mas a cena é que depois há uma cena com a abóbora. No carro. Quando ela vai para o bar. Não, Não é uma abóbora? O que é? Estou a confundir. não vai nada. Depois só vês a abóbora no chão, já depois da... Pronto, é o que eu estou a dizer. Referência à abóbora, Sim, sim. sim, Não era, sim. o carro não era de facto uma abóbora. Mas eu, mas aí já sabia o que é que estava a fazer. Já não é uma surpresa. Sim, mas já está, mas estavas a pensar, será que eles vão fazer isso? Parecia, mas o que aconteceu, pá, também estamos a falar de um filme, ok, com 4 milhões de budget, Sim. que não é muito, Não, com o filme. e para um filme e para um filme body horror, É. fantasia, porque fazer um conto de fadas em que vestidos e o set design, Efeitos práticos, tudo isso. Malta de maquilhagem, dos vestidos, da malta que os faz e por aí fora. Ah, sim, isso é dispendioso. Sim. ou seja, quando tu ficas a pensar, será que eles vão usar mesmo uma abóbora para o carro? E depois só aparece a abóbora, fez-me lembrar a Guerra dos Tronos. Vamos ter elefantes, os elefantes, já foram, essa batalha já aconteceu. Não viste? Olha, foi muito fixe. Ganhamos. Estás-me a lembrar aquele episódio de Family Guy em que eles começam uma guerra entre os pássaros e as abelhas? E quando eles estão a aproximar, eu assim, acabei de receber informação que nós não temos budget para fazer isto, mas foi épico. E é isso. Sim, Mas também não me valia a pena porque eles já te tinham mostrado na cara que era a Cinderela, não havia necessidade, acho, de te mostrar ela passear no carro. Sempre que eles tocaram nesses paralelismos foi o suficiente. Foi sutil o suficiente, foi descarado o suficiente e sempre na altura certa. Eu acho que nesse aspecto eles não tentaram fazer demasiado, percebes? Acho que foi a receita perfeita. Sim, pá, e depois e esta versão foi a original, a história original dos irmãos Grimm, em que as irmãs cortaram os dedos para o sapato, e é isso que vemos aqui. Se calhar só para a Elvira, porque foi o engraçado desta história. Quando percebes que é a história da Cinderela, tu ficas a pensar, mas estamos a ver de outra perspectiva, e até no início acabas por ter mais empatia pela Elvira, que está, não só porque tu conheces a história, e as irmãs dela são sempre muito, são más pessoas, tratam-lhe mal, e desta aqui tiveste ali no início um bocado uma coisa diferente. Um sólido meio filme quase a torcer por ela, porque ela era o underdog, ela era de facto aquela pessoa que tinha talento, como a professora naquelas aulas lhe dizia, o potencial, mas tens que fazer alguma coisa. Muitas vezes não era algo que ela pudesse fazer, ela simplesmente não cabia nos padrões de beleza da altura. E depois todas as outras eram ou mais bonitas ou igualmente talentosas, pronto. E tu estás meio que a batalhar com ela no filme, já tens de conseguir ouvir, vamos embora. Só que tu, quando percebes o que é que aquilo lhe faz psicologicamente e a pessoa em que ela se torna... Acho que essa é... Olha, santinho, perfeito, santinho. Não, isto fica. Quando tu vês a transformação psicológica dela, e é aí que eu acho que foi o creme de la creme da perspectiva deste filme. Porque de facto, tu primeiro não entras neste tipo de detalhes na Cinderela original ou qualquer animação do género. Mas aqui... No livro, enquanto isto, vamos olhar para... Aqui eu vi, estás a ver o que as personagens pensam. Não, eu acho que aqui tu conseguiste ver essa transformação e de repente tu passas a segunda metade do filme a odiar, a ouvir. Portanto, odiar, pronto, mas sentes que percebes como é que ela lá chegou? Percebes, ok? Não estou a dizer que não percebes, estou a dizer que é já de género, tipo, para. Sim, houve coisas em que, ou seja, não era odiar como tu fica, que é a percepção que tu tens da Agnes no início, mas é do género, ok, se calhar já estás a ultrapassar, mas eu percebo. Sim. Portanto, chegaste aqui porque
a tua mãe era assim. Sim, porque mesmo na cena, neste filme, eu não sei como é que é na história original dos irmãos, mas neste filme, mesmo na parte dos dedos, a mãe ajuda. Chega lá e diz, não, realmente é isso que vamos fazer. E ajuda a cortar os dedos. E tu ficas, aqui pode ser que esta miúda tinha. Percebes? Tipo, a viver neste meio com esta mãe, fica muito complicado, sabe? Sim. Opá, e eu por acaso tive a ver uma entrevista da realizadora e essa cena, eles já estavam mesmo nas últimas, a nível de orçamento, e a atriz da Elvira nem aparecia nessa cena. Só tinha uma perna lá. Pá, se calhar já não precisamos de ti. Olha, desculpa, se podemos cortar. Ou é isso ou cortamos-te mesmo os dedos. São as duas hipóteses que tens. Como metódica és? Exato. Quão é que tu queres ser atriz? Não, eu acho que este filme apresenta-se de uma maneira muito surrealista, mas é muito europeia, como já dissemos aqui, mas muito boa. Aquilo que se calhar, a nível também da apresentação do filme, que se pode dizer é que o final é uma completa subversão do conto tradicional da Cinderela. Porque tu, aqui não é bem... não há príncipe, não há sapatinho, é só sangue, suor e lágrimas. E a liberdade no fim. Que, pronto, eu acho que é a moral interessante que eles dão aqui no fim do Ugly Stepsister. É meio que... ela tem uma espécie... Ela, acho que ganha ali asas. No meio de tudo, ela finalmente não tem que pensar na mãe, não tem que seguir os padrões da mãe, finalmente não tem que se mudar por ninguém, e tem a irmã que ela nem sempre tratou bem, a irmã mesmo, neste caso, não a minha irmã, que de repente espera, tenho aqui alguém que sempre gostou de mim, independentemente do quão eu nem estava presente. Sim, e é um bocado, e por acaso, olha, já tinha passado, depois que ela tinha outra irmã. Ela tinha uma irmã biológica. Sim. Mas estava com ela, ou seja, acompanha todos os momentos, todas as fases, mudanças, e até consegues ver no olhar, eu por acaso gostei disto, consegues ver no olhar a empatia que tem perante a Elvira e de género, mas ao mesmo tempo ainda bem que eu não tenho que passar por isso. É isso que quer dizer, é de género, I feel you, mas ainda bem que eu sou mais nova, definitivamente. Sim, mas agora, a mãe considerava a irmã mais bonita que a Elvira? Eu acho que aqui era mais uma questão de idades, muito honestamente. Era praticidade só. Sim. E depois também acho que houve outra coisa, porque inicialmente a mãe nem tinha grande apreço ou particular apreço pela Elvira, só que a luta que a Elvira fez para ser a futura princesa ou a Cinderela, não é? Acho que foi isso que a mãe agarrou, porque a miúda era muito, a irmã mais nova era muito fechada, muito atada basicamente, e a Agnes não era filha dela, portanto ela queria, porque não nos podemos esquecer que este filme começa com um plano para serem ricos. E portanto a mãe da Elvira não ia confiar isso a uma meia filha, porque honestamente, dado como acabou a festa do casamento, eu nem sei legalmente quais eram, estás a perceber aqui as questões, mas portanto eu acho que foi a Elvira saltou para a frente dos bois, estás a ver, do comboio, e a mãe disse, sim senhor, eu gosto da atitude, então agarrou. Mas também, por outro lado, a mãe também não tinha muitas hipóteses se quisesse realmente criar a Cinderela, porque a irmã era muito novinha e era demasiado fechada e muito, muito introvertida para sequer poder dançar num baile, percebes? Pronto. A Elvira se calhar foi, ou seja, criando aqui um bocado de background para os personagens, que me mostra no filme, que eu acho que elas as duas tiveram foram criadas de forma muito fechada, só que a Elvira tinha este sonho, porque ela até acompanhava as histórias do príncipe, o livro não foi ele que escreveu certamente, mas tinha um livro com as histórias dele. Acho que se notou que não foi ele. Sim. Ou seja, só que era este sonho a falar mais alto, então fazia com que ela fosse mais extrovertida, se calhar. Sim, e isso nota-se. Mesmo a Agnes, que era muito mais empoderada que a irmã mais nova da Elvira, nota-se que vai no sentido inverso da Elvira durante o filme, ou seja, começa até apresentada e claramente com um trabalho, com já ensinamentos de corte, aquela etiqueta refinada, e de repente torna-se uma gata borralheira.
Portanto, nós temos aqui meio que as histórias cruzadas e é engraçado porque a Agnes sempre teve aquilo que a Elvira queria ter, mas depois tiraram Uma troca de um país. completa. E depois a Elvira que nunca teve, mas sempre quis, dão-lhe. Depois, pronto, se calhar ou dão-lhe em demasia ou não o suficiente, é meio esquisito. Mas eu acho que é sempre a versão de papéis, é o que deixa a irmã mais nova aqui no meio. Pá, não há nada que eu possa fazer. Sim. E no fim fez o que podia, que era salvar ou tirar a irmã dali. Sim. Mas há uma cena que ainda me faz confusão hoje, tanto na história que a Disney depois passou, como na versão que mantiveram neste filme, que é porque o príncipe percorreu a cidade toda à procura de alguém e não há uma pessoa com o mesmo tamanho de pé. Opá, eu acho que Não, aquele era um 36.375. eu acho que antigamente as pessoas como eram menos, nasciam todas com números diferentes de calçada, estás a ver? Sim, este tipo de histórias folclore, não é? Acho que é assim que se pode chamar. Mais ou menos, pronto, histórias, pronto, tradicionais. Vamos pôr muitas aspas em fogo. Sim, muitas, sim. Mas uma de, pronto, medievais e antigas, tradicionais. Eu acho que tem sempre estas coisas que é género. Isto realmente só escrito. Acho que é normal. Essa do sapato, acho engraçado, não tinha pensado nisso. Mas é de facto, porque imagina, está uma gaja normal e vem, olha, o príncipe quer medir pés. E depois, olha, serve-me, está fixe, és da minha princesa e eu. Ok. Porque não? Pá, esse também não sei, mas o meu cavalo tem uma cena assim. Certeza que isso é de mulher, hein? Não, por acaso eu acho que o filme nesse aspecto manteve o tradicional e deu-lhe um ar fresco. Não é uma crítica, é só uma observação. É uma observação. Mas essas são as observações que tornam estas histórias engraçadas em retrospectiva. Porque tu pensas, realmente isto foi entregue numa altura, e nós já vimos isso com filmes antigos de terror, que na altura fazia todo sentido, hoje em dia é um clássico, mas não é que faça todo sentido. Sim, sem dúvida. Du har talang. Bortkastat talang. Jeg bryr meg ikke om hva de gjør, bare få henne inn. Vi finner en løsning. Como já falamos, este filme tem muitas referências a Cronenberg, mas gostei também, ou se calhar mais, porque foi a história típica da Cinderela, mas tens aquela crítica à cena da beleza perante a sociedade. Sim, gostei dessa fixação e foi uma crítica quase como faz o realizador do Parasita. Uhum. Mas isso é mais a crítica da classe social, talvez. Não, sim, eu estou a dizer o realizador. Todos os filmes do realizador, ele faz uma crítica mesmo na cara, percebe? E este filme acho que foi um bocado isso. Sim, este filme acho que era inevitável roçar no Cronenberg, porque como pai de body horror, ele vai estar sempre na mente de realizadores que querem explorar esse lado. O que este filme tem de muito interessante é que, ao contrário de muitos filmes, e são mesmo muitos filmes de body horror, que é body horror porque sim, ou então aquele flex de efeitos práticos, de género, eu sei fazer isto, altamente, acho que aqui, como tu estás a dizer, e bem, há um propósito. É body horror, mas não é só para chocar, ou para dizer que temos um filme com gore, por exemplo. Não, é uma crítica social, não só aos padrões de beleza, mas também às distâncias a que as pessoas vão e aos sacrifícios que muita gente faz para, no pun intended, encaixar nesses padrões de beleza. E este filme faz isso, na minha opinião, de forma lindíssima. Sim, mas fez-me lembrar também o Raw, porque foi, como é que é dizer? Visceral, talvez? Não, quer dizer, uma forma fácil de começar. Porque este é a primeira longa-metragem, por acaso não conheço as curtas. Do que eu vi, são sempre curtas e não sei se tem este tipo de tom. Pois é isso. Por isso acho que foi o tipo de história boa para começar a tentar perceber também como é que funciona os efeitos práticos, como é que podes fazer as cenas. E então, fez lembrar o Raw por causa disso, de ok, tenho esta ideia,
apesar do Raw ser um nível mais acima, Sim. não querendo mandar abaixo esta realizadora. Acho que não é bem, acho que não são filmes comparáveis. Numa de pôr realizador ao lado uma da outra, acho que Não, estou a comparar o primeiro filme. é o primeiro filme. Sim. É diferente porque o Raw, para começar, o Raw é uma história 100% original. Sim. Enquanto que é verdade que a nossa realizadora aqui do Ugly Stepsister escreveu e realizou. A história é diferente da Cinderela, mas não é uma história 100% original. Portanto, podemos ir por aí. Acho que aqui foi mais um flex de diretora. Tipo, mostrar-se como diretora na indústria. Enquanto que a da Karnal, com o Raw, entra meio que a matar, gente. Tipo, eu tenho uma história original que é fantástica, eu sei filmá-la, ok? Tenho imagem na minha cabeça de como aquilo vai ficar fantástico e posso fazê-lo com pouco budget. E foi tudo, e foi tal. Portanto, acho que só não é comparável porque não é justo. Sim, claro. Sim. Mas não me choca que um próximo filme da nossa norueguesa sensação Esteja muito mais próxima. chega a um patamar diferente, porque já sabemos que a nível da realização está lá tudo. O pacote é completo. Depois depende de história. E de budget, claro. Mas também tens, a nível de performances, a Leah Miren. Não sei se Re. Nós avisamos no início Sim. que ia ser complicado. Não sei se a pronúncia é Miren, como se fosse em inglês. Digam-nos, para quem falar norueguês. Não, é a atriz que faz de Elvira nesse filme. Sim. Teve muito bem. Parecia simples o papel no início, mas acho que é a entrega que fez toda a diferença. Eu acho que este é um papel que parece fácil, mas rapidamente ao longo do filme tu ficas, isto não é para toda a gente. E pronto, não é uma atriz super experiente, até tem bastantes filmes no catálogo. Eu acho que ela também já tem relações, ou seja, é filha de alguém na indústria, da norueguesa neste caso. Só que aquilo que este filme mostrou foi que, e tu já disseste essa frase neste podcast, que é: não há grandes papéis, há grandes atores. Porquê? Porque o papel é um papel, como tu dizes, à cabeça, tu dizes, ok, pronto, é fazer pronto, é isto. Mas depois é o desespero que tu vês na cara dela, tanto depois do mal já estar feito, como quando ela quer fazer de tudo para chegar onde quer. E depois, outra coisa que a Miranda fez muito bem, na minha opinião, foi, eu não sei se tu notaste isto, mas quando estás a começar a ver o filme, tu sentes que a Elvira é uma miúda mimada, que quer tudo à sua mercê e é muito infantil. Mas à medida que o filme avança, tu não notas, acho eu, não sentes, quando dás por ela já é tarde demais, tu já estás a lidar com uma adulta. Tipo, na forma de falar, nas coisas que diz. Neste caso, muito também no peso das coisas más que faz. Mas notas que já não está ali uma criança birrenta. Notas que já está ali uma mulher que passa por cima de tudo e de todos para ter o que quer. Isto é a mesma atriz a fazer noite e dia, quase. E eu achei isso no papel dela absolutamente extraordinário. Sim. Sim. Não dizer que carregou, não é justo. Destacou-se mais, mas temos aqui muitos bons atores, isso eu tenho claro. Nós podemos até falar, acho eu, da segunda melhor performance, que é da nossa amiga Agnes, que tem um nome fantástico, que vou assassinar certamente pronúncia, mas eu gostava de poder dizer em podcast o nome dela, que é Thea Sophie Loch Ness. Literalmente Loch Ness. Adorei esse pormenor. Que faz de Agnes no filme, e acho que foi outro papel também fantástico. Vai, aquilo que eu disse sobre a Miranda, eu acho que ela vai no sentido oposto, mas pronto, não tem a mesma intensidade. O arco é o mesmo, exatamente. Não tem a mesma intensidade, sure. Também não é exigido tanto, mas é entregue de forma, acho eu, fantástica. E eu acho, assim, um asterisco também podemos dar aqui nota à mãe delas, não é? Sim, a Anna Daltrop. Anna Daltrop, exatamente, que... Torp, desculpem. Que tem de facto um papel desafiante, porquê? Porque é uma personagem escrosa. Não deve ser fácil. Sim, acho que é um monstro moderno. É isso. E pronto, eu acho que elas, se pegarmos na trindade, sim, carregaram o filme, sem dúvida. Mas eu acho que o filme não funciona se uma destas arestas espalhasse de alguma forma. Acho que são os três pilares. Sem dúvida. Por acaso, esta atriz, esta que faz de mãe, eu estava a ver
estava a ver os catálogo de cada ator, e por assim todos são famosos na terra deles. Sim. Certo? Sim. Certo. Pá, e esta atriz, a Thorpe, Anne Thorpe, entrou no Dead Snow, ainda não vi, mas está na minha lista, que é também muito satírico. Ou seja, estou a começar a perceber que os filmes de terror noruegueses são muito satíricos. Eu acho que os nórdicos têm todos um sentido de humor um bocadinho deturpado. Já vimos isso com o Speak No Evil, que é dinamarquês? Não. Acho que sim. Sim. Portanto, nota-se que eles já têm ali. Eu acho que a falha de sol durante 6 meses que dá. Impossível, sim. Pá, e o Dead Snow existem 2 filmes e é sobre zombies nazis. Tipo, um grupo vai fazer qualquer coisa a um sítio isolado e depois os nazis começam todos a sair do... Eu tenho que ver este filme hoje. Sim. Também quero ver. Pá, porque acho que é mesmo propositado, não é? O humor, o humor negro e a sátira. Mas fiquei bastante curioso com isso. Não, eu agora estou empolgado, que é diferente. Próximo episódio. É isso que eu ia dizer. Não sei se é o próximo, mas confiem que antes do inverno vamos ter zombies nazis no fundo cósmico. Pá, dá para ver que o Ugly Step Sister tem muito aquela cena do Substance, do Raw, do Titan que já nos trouxe e já nos habituou. Acho que ou seja, se tiver já esse background ou esse conhecimento e for o teu gosto, então este filme é muito mais fácil entrar. Sim. Este filme, a melhor forma de descrever, eu diria que é imaginarmos que o Cronenberg adotou os irmãos Grimm e deixou a tesoura com uma maquilhadora norueguesa. Eu acho que é mais ou menos isto, porque tal como tu disseste, a questão de já nos vem a habituar a outros filmes, mas eu acho que ela trouxe um penteado novo para esta área de terror, sem dúvida nenhuma. E ficamos então por saber que nota darias a este filme? Epá, é um filme bastante simples, mas eu vou para o 4. 4 em 5. Gostei do que nos apresentou, do gore, gostei depois o twist, entre aspas, de ser o filme da Cinderela de uma outra perspectiva. Gostei dessa criatividade. Vou para o 4, um 4 sólido. Ok. Por acaso eu estava à espera que desses menos. Eu ia entre os 3 e 3.5, porque eu ia dar, e vou dar 4. E pensei que este vai ser mais um daqueles momentos em que eu se calhar estou refém da memória recente, estás a ver? E estou a dar 4, mas estamos de acordo, isso é bom. Sim, eu acho que, pronto, eu já dou apreço à simplicidade em quase todos os filmes, e normalmente dou notas altas a filmes que até são bastante diretos, mas aqui eu acho que, para além de um filme simples, é um filme muito bem executado, com performances fantásticas, de um cinema que não só não é muito conhecido na globalidade, como também não é muito conhecido pelo terror em particular. E depois também não é muito normal fazer-se terror com estas histórias tradicionais e ao mesmo tempo ainda meteres ali um punch social, estás a perceber? Portanto, acho que o filme fez tanta coisa sem basicamente tentar ser demasiado, estás a perceber? Porque há muitos filmes que se perdem a meio, e nós recentemente até falamos de alguns do género, em que tentam fazer tanta coisa que acabam por não fazer nada, como o novo aquele da casa, do realizador do House LLC, sim. do Stephen Cognetti, 865 Force Road, em que acaba por tentar fazer tanta coisa que se perde. Aqui eles fizeram, mas sinto que não há ali uma tentativa de fazer muita coisa. Isto é a história, e é nisto que nós somos bons, deu para tudo. Sim, foi só pequenos apartes para dar algum preenchimento à história, mas acho que não perdeu, para mim acho que só ganhou. É isso, eu acho que manter aquela simplicidade, pronto, claro, com o seu profissionalismo e reverência em algumas cenas, um budget curtíssimo, também é preciso referir isso, acho que entrega para mim um dos filmes de surpresa do ano. Sim, e como disseste, como não é um cinema, o cinema europeu já
começa a ganhar algum terreno agora, mundialmente, mas o norueguês acho que não. Ou eu estou muito... Nós também estamos a descobrir, mas a verdade é uma, há quantidade de filmes que nós vemos e de coisas desta área que nós acompanhamos, tal como o dinamarquês, quando saiu o Speak No Evil, também não eram cinemas isto. Onde eu queria chegar era que este filme saiu na Shudder, é uma streaming na América, streaming de terror na América, por isso achei interessante eles irem buscar esse filme, percebes? Se calhar deve haver, não sei se há algum tipo de inscrição de Talvez, pode ser também uma questão de globalizar. cinemas. Opá, porque eu vi box office deste filme, box office deve querer dizer que foi para os cinemas. Aqui não veio. Pois, normalmente sim, box office quer dizer, é o que se ganha nos cinemas. Sim. Pronto, porque... Aqui eu acho que não esteve. Em Portugal não. Sim. Porque na minha pesquisa teve 800 e tal mil, percebes, em 4 milhões. Ou seja, não conseguiu muito bem. Acho que esse é sempre um risco, independentemente do teu budget. Mas quando saiu na Shudder, e eu vi este filme porque recomendei-te também, porque tinha acabado de sair e já estava tudo a falar do filme. E eu, ok, agora fiquei curioso. Eu fiquei meio surpreendido, mesmo já na altura, mas recentemente também para fazer a pesquisa para este podcast, porque tem 7 no IMDb, que é uma pontuação muito sólida para o filme de terror. No entanto, também só tem 11 mil votos. Que pronto, é sólido, mas ou seja, isto para também mostrarmos o quão ainda o mundo tem que descobrir o cinema europeu. Sim, mas 11 mil não é mau. Não, tipo, tu voltas no IMDb. Não, lá está. Eu contra mim falo, estou só a dizer que eu vou ao IMDb e eu concordo. eu quero mais dizer que 7.0 com 11 mil para um filme norueguês, acho que já é fantástico. Principalmente a filmes de terror em que veres um 7 é sinal de clássico, às vezes estás a perceber. E há clássicos que nem 6 têm. Portanto, nós sabemos muito bem o teto que temos aqui. A questão é que, de facto, mostra também, por outro lado, que o cinema europeu ainda está a ganhar asas, digamos assim. E ainda bem, porque claramente tem sido sucesso. Assim, numa conclusão, eu recomendo o filme, vou recomendar sempre. Mas lá está, eu não me interessa o quão fraco és do estômago. Tipo, eu recomendo, tu vais a teu próprio preço. Sim, sem dúvida. Se me perguntarem filmes, eu vou dar este. Queres uma coisa surpreendente, nova e diferente? Mas se de facto não tens estômago para certas cenas corporais, como tivemos agora no Substance, entre outros, de facto não é para ti. E neste caso, literalmente, o estômago é uma particularidade. Mas dás quando se recomendares esse filme, dás essa hipótese. Olha, tem este filme, mas és fraco de estômago. Tem que dar, sim. Eu não. Olha, tens de ver este filme. Sim, se calhar vou fazer. Eu não tinha dito. Olha. Que ideia, tenho aqui nas minhas notas. Sim, não é, mas lá está. Se gostam deste estilo de filme, se gostam de body horror ou até de filmes que envolvam o corpo de forma mais desconfortável, deem o vosso like, subscribe, tanto aqui no YouTube como Spotify, Apple Podcasts, TikTok, Instagram, por aí fora. Acho que foi a surpresa do ano para mim. Que venham mais surpresas do género. Deixem nos comentários se souberem de filmes assim europeus que nós não saibamos ou não tenha passado no nosso radar. Isso ajuda-nos sempre. Sim, e até à próxima. E lembrem-se, mantenham-se estranhamente belos.